eu preferia que vocês nem casassem, serviço ao Senhor. Fossem como eu, ele declara essa passagem. Mas se vocês querem casar, vocês são livres. É isso que Paulo fala. Mas não estou falando isso para agora não. Vocês estão tudo novinho, criança, nem pensar nisso. Mas, é lá para os 30 anos. 30 anos. Vai ser eu que vou estar ministrando. Toda vez que Aleluia, eu vejo Jesus. aqui a Mitian, a família aqui, né? Jonah. E geralmente é a missionária que prega. Hoje vai ser eu. Amém, missionária? E eu louvo a Deus por cada vida mesmo aqui presente. E eu tenho falado aqui, irmãos, na hora que eu estou louvando a Deus, eu esqueço de música, eu esqueço de tom. Eu quero saber de adorar a Deus. Alguém aí fora pode dizer, rapaz, ele desafinou no final. Eu falei, meu irmão, sou eu, isso sou eu. Eu me empolgo ali, eu esqueço mesmo. E eu quero saber de adorar. Realmente eu não estou preocupado de fazer um show, porque isso aqui não é um palco. Isso aqui nós estamos todos nós para adorar nosso Deus. Claro que a gente procura fazer o melhor, né? Que para Deus a gente tem que fazer o melhor, não pode fazer relaxadamente. Mas às vezes eu esqueço, irmãos. Parece que eu estou aí junto com vocês, eu esqueço de violão, esqueço de nota, de acorde, de tudo. Amém? Amém? Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 4. Aleluia, Jesus. Glória. Mateus capítulo 4, eu vou estar falando de algumas coisas aqui que mais derruba o cristão. Está falando aqui de como se permanecer firme, porque a palavra de Deus fala assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. O próprio Jesus declara em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 40, ele fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós sabemos que é fácil cair, é fácil tropeçar. Por isso nós não julgamos ninguém, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos que estar atentos para que nós não venhamos a cair nos laços de Satanás. Porque uma das intenções principais dele é nos tirar da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Então nós vamos aprender um pouquinho aqui com o nosso mestre Jesus, como não cair no laço de Satanás. E o tema da mensagem é esse, como não cair no laço de Satanás. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. E eu gostaria que depois que a gente fosse dando continuidade na mensagem, você deixasse a Bíblia aberta, porque a gente vai estudar muito aqui. Esse texto vai ser algo assim, mais para estudo do que para mensagem. Aleluia, Jesus. Para que nós venhamos a aprender. Então deixe aberto, preste bastante atenção. Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito,
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Santo Deus e amado Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Criador dos céus e da terra. Meu Pai, Tu sabes como sou pó, Pai. Tu sabes como sou limitado. Tu sabes, Deus, que tem pessoas aqui com mais sabedoria do que eu, Senhor. Senhor, se não for o Teu Espírito usando a minha mente, o que seria de mim, Pai? Eu tenho declarado, Pai, a pura verdade, que nem mesmo conseguia educar os meus filhos, conduzir a minha família, o que dirá conduzir uma igreja? Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, toma a minha mente, os meus lábios, o meu ser, e fala conosco, meu Pai. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Porque como foi lido aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Por isso, Pai, que não seja o meu eu, que não seja o meu querer, porque essa aqui não é a minha igreja, essa igreja é Tua. Isso aqui não é o meu povo, isso é Teu povo, nós somos Teu. Tu nos comprou com o sangue do Cordeiro. Por isso, Deus, fala, Pai. Toma a minha vida e fala, em nome de Jesus. Quantos creem, concordam, aplaudam o nome do nosso Deus? Tome seu assento para a glória do nosso Deus. Como não cair nos laços de Satanás? Nós temos que estar atento, né? Eu acho que a última mensagem que eu falei das armaduras de Deus, não foi isso, Mitico? Mitico está atento aí. E eu falei sobre as armaduras de Deus, e é muito importante nós temos as armaduras de Deus. Se você não assistiu por algum motivo, eu acredito que no vídeo do Dudu na área está lá. E é muito bom. Assista lá depois. Vai lá, assista. Não só essa, tem várias mensagens de Deus aqui que Deus tem falado através de vários vasos e profetas que aqui se encontram. Amém? Mas eu não vou tomar tanta nessa área de proteção da armadura de Deus. Nós vamos falar das ciladas de Satanás, de como Satanás ele age, por que muitas vezes pessoas caem, né? Às vezes a pessoa está uma bênção na presença de Deus, uma bênção na casa de Deus, Deus tem usado, e quando de repente a pessoa, aí você escuta notícia, cadê fulano? Ah, caiu, não está mais. Nós vamos aprender um pouquinho, porque essa é uma das... Satanás, a palavra de Deus fala que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a que possa tragar. Então, o objetivo dele é tragar as nossas vidas, é nos tirar mesmo da presença de Deus e nos levar para o inferno. Porque, irmãos, você querendo ou não, você acreditando ou não, assim como Deus é real, o inferno também é real. Muita gente acredita no céu, alguns acreditam em Deus, mas pouca gente acredita no inferno. Mas, irmãos, se o inferno não existe, então não existe Deus e não existe céu, porque Ele mesmo declarou do inferno. Amém? Amém. Então nós vamos aqui aprender um pouquinho. A primeira coisa que eu aprendo, como não cair nas ciladas de Satanás. Então foi conduzido, versículo 1 aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Você quer não cair nas ciladas de Satanás? Seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não é a minha vontade, não é a vontade da minha esposa, não é a vontade dos meus filhos, é a vontade do Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento em que você se conduz, você já não é mais ovelha, você já não é mais servo, você não serve mais a Deus, você está se servindo. Por isso, a primeira coisa, nós temos que aprender a ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que é por Deus. Tem um texto na Bíblia muito citado e muitas pessoas se equivocam nesse texto, que é o Salmo de número 23, quando o primeiro versículo fala assim: o Senhor e nada. Muita gente fica ali, nada vai me faltar, nada vai me faltar. Só que toma decisões sem ser pela direção do Espírito Santo de Deus. Vai para o Brasil a hora que quer, muda de igreja a hora que quer, faz o que quer, muda de serviço a hora que quer, conduz a sua vida, faz o que quer, separa, junta, tudo é Ele que conduz. Aí quebra a cara. O senhor não está vendo? Então Deus não é o teu pastor, porque se Deus é o meu pastor, Senhor, eu posso ir para o Brasil? Senhor, eu posso mudar de igreja? Senhor, eu posso mudar de estado? Senhor, eu posso mudar de serviço? Se Deus é o meu pastor, é Ele que conduz a minha vida, não é eu que conduzo a minha vida, meu irmão. É a primeira coisa. Gente, eu tenho visto muita gente quebrar a cara por causa disso. Porque faz o que quer.
Aí quebra a cara, a culpa ainda é de Deus. Eu imagino se eu fosse Deus lá de cima, Oscar. Eu tô olhando lá de cima e eu falo, paciência, eu esmagava igual a barata. O cara não quer nem saber de Deus, toma a decisão que quer. E quebra a cara, a culpa é de Deus. Não, meu irmão, o Senhor é meu pastor. Deus, eu posso? Quantas vezes eu já não quis ir pro Brasil? Meu irmão, eu sou paraense da gema. Eu gosto do cheiro do Pará, eu gosto do tempo do Pará, eu gosto de tudo do Pará. Só um bandido que eu não gosto. Eu já estou aqui, vai estar perto dos 15 anos. Você acha que eu não tenho vontade de ir para lá? Quantas vezes eu falo, Deus, eu quero ir para o Pará. E Deus fala, ainda não, meu. Calma. Eu sou teu pastor, fica aí, cuida das minhas ovelhas. Eu já inventei até desculpa para Deus. Deus, eu quero ir lá para pregar para os meus parentes. Ele falou, não, tem homem de Deus lá para pregar. Não te preocupa, prega aí que eu prego lá. Glória a Deus. E aí, meu irmão, ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor, não é o que eu quero. E eu estou te falando, meu irmão, pensa num cara viciado mesmo no tempo, nas frutas. Não, nossa, por que tu não morou lá? Eu morei em Paraíso, pastor, pô, você sabe? Meu irmão, quando fala do açaí, que eu vou tomar esses açaí aqui, chegará até raiva. Porque você nunca tomou açaí mesmo, nunca, aquele com farinha de tapioca. Ah, você fala até em línguas com isso, não só de lembrar. Mas o Deus é o meu pastor, meu irmão. Aleluia, Jesus. Ele que manda. Aleluia. Não é eu, não. Se eu não quero quebrar a cara, se eu não quero cair no laço de Satanás, eu tenho que ser conduzido por ele. Não é ele que me conduz, ainda que seja para o deserto. O próprio Jesus foi para o deserto, foi ser tentar lugar que ninguém imaginava, mas era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ainda que Jesus. seja para lugares que você não queira, ainda que seja para países que você não queira, ainda que seja contra a tua vontade, mas se Deus é o teu pastor, vai, meu irmão, porque Ele está no controle. Glória a Deus. É a primeira coisa, meu irmão. O Senhor é o meu pastor. Ah, meu irmão. Então é Ele que te conduz. Você já viu a ovelha dizendo para o pastor assim? Você já viu isso, Oscar? Eu quero ir pastar num pasto novo. Não fala, meu irmão. A ovelha obedece e pronto. E se não obedecer, toma-lhe cajadada. Cara de marmela aí. É brincadeira, mas o negócio é sério, Oscar. É verdade. Eu tenho visto muita gente, irmão. Sabe? Sai daqui uma benção. Tô há anos aqui nesse Japão. Há anos à frente de trabalho, a pessoa sai da igreja, nossa igreja mesmo, tudo, sabe, obreiro, pregando. Quando você vê lá no Face ou no, né, quando vê copo de cerveja na mão, fora da vontade de Deus, meu irmão. É a primeira coisa. Satanás, ele quer te tirar das veredas da justiça. Ele vai te aparecer com propostas irrecusáveis. Eu já vi isso acontecer na igreja que eu pastorava, ovelha que eu pastorava, que eu tinha levantado, de obreiro, de diácono. Aí o rapaz pregava que era uma beleza. Já preguei isso aqui algumas vezes. Uma bênção, homem de Deus. Uma bênção. Eu ficava assim empolgado. Eu falava, rapaz, esse homem prega muito. Eu começava a botar nas outras igrejas, mitico. Aí eu falava, vai pregar lá na outra igreja, como se fosse representando a igreja, homem de Deus. Aí, meu irmão, começou Satanás a levantar. Lá no Brasil tem um serviço, você vai trabalhar como tradutor. Ele falava muito bem o japonês. Vai trabalhar lá como tradutor, vai ganhar 4.000 a hora. Aí ele falou, meu Deus, 4.000 a hora? Eu estou aqui trabalhando, ralando igual um sovaco de aleijado. Ele falou, eu vou para lá, só para traduzir, 4.000 a hora? Aí, não, eu vou te dar, o pai, o sogro, sei lá, vou te dar um apartamento que tem piscina dentro e tudo. Ele cresceu o olho. Eu dizendo para ele, rapaz, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Vigia, Satanás, ele é sujo, ele oferece os céus e o mundo para te tirar da presença dele. Chegou lá, meu irmão, pensa num caboclo que quebrou a cara. Chegou lá, não conseguiu o serviço, estava trabalhando de empregado no papelão, ganhando 700 por mês. Nada de tradutor, ele estava comendo papel. O apartamento, depois que ele estava no apartamento pagando as prestações, aí o sogro disse, olha, você vai pagar, mas no final você vai dividir entre os irmãos. Olha a vulca de irmão. A galera de irmãos, deu para entender, né? Aí ele falou, meu Deus, eu vou pagar aqui a vida toda, no final ainda vou devolver. Era armadilha, meu irmão, era Satanás purinho. Caiu do evangelho, se envolveu com droga novamente, quase se separa da esposa. Por quê? Porque o Senhor não foi o pastor dele. E ele sabia que não era para ele ir. Ele sabia. Eu lembro um dia eu tive uma conversa com ele, eu falei assim mesmo,
Filho, tu sabe que não é de Deus tu ir. Ele falou, eu sei que não é de Deus. Deus já usou a sua vida, usou a do outro pastor e usou a minha vida para falar comigo que não é de Deus. Eu falei, meu Deus, e como é que tu vai? A passagem já comprei, agora já era. Eu falei, né? E ele foi. E a passagem já estava paga. Eu ainda disse para ele, rapaz, joga essa passagem no mato, meu irmão. Tu vai destruir a tua vida, o teu ministério, teu futuro por causa de uma passagem. E ele falou, não, eu vou, pastor. Vou que... E foi. Eu só estou falando isso aqui, irmãos, para que nós venhamos a entender que se Deus é o nosso pastor, é Ele que tem que conduzir as nossas vidas. Aleluia, aleluia, Jesus. Amém? Eu vou pular aqui de tópico. Vamos para outra armadilha. O que nós temos que fazer para não cair nas armadilhas do Senhor. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aqui fala de mortificar a carne. Nós temos que matar a carne. Os desejos carnais. Nós temos que lutar contra isso, sabe, irmãos? O jejum, ele representa isso, a mortificação da carne. E muitas vezes a nossa carne está muito forte. E nós temos que aprender a matar a carne, sim. Matar os desejos carnais. Temos que procurar ser santo, meu irmão. Temos que andar em santidade, lutar, jejuar por causa disso. Santidade. Sabe por quê? Em Hebreus, Hebreus 12, 14, o que a palavra de Deus fala? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, meu irmão, sem santidade ninguém vai ver a Deus. Sem matar a carne ninguém vai ver a Deus. Então nós temos que aprender a matar a carne. Nós temos que aprender a ser santo. Porque o próprio Deus fala, sede santo porque o vosso Pai é santo. Nós temos que matar a carne. Perfeito, irmãos, eu já falei aqui, eu sei que ninguém é perfeito. Mas o que é santidade? É você lutar contra a vontade da carne. É lutar, é dia e noite. Não é fazer a vontade da carne não, meu irmão. Porque se você faz a vontade da carne, se você começa a andar pela vontade da carne, você se torna fraco. Você se torna fraco espiritualmente e é laço para a sua vida. Então mate a sua carne, seja santo, procura ser santo. Foi falado aqui ontem, evita mentira, né? Mentira. Meu Deus do céu, mentira, evita mentira. Evita, sabe, tudo que não presta, meu irmão. Fofoca, foi falado aqui ontem, fofoca semeia contenda entre irmãos, sabe, são coisas que desagradam a Deus, sabe, se você vê um defeito na vida do irmão, meu irmão, ore pela vida dele, procure jejuar, não vá julgar, porque esse não é seu papel, nosso papel não é julgar, o nosso papel é orar, interceder. Aleluia, Jesus. Isso é o Evangelho, então, mate a carne, aprenda a ser santo. Isso é fundamental, meu irmão, porque um abismo chama outro abismo. Você começa a pecar, quando vê Satanás começa a te destruir por causa daquele pecado. Às vezes é pequeno, às vezes é uma mentira, às vezes você acha que é pequeno porque mentira não é pequena. E aí você vai sendo destruído. Às vezes coisa boba, irmãos. Eu vou falar algo aqui que para mim parece ser bobo, mas eu sei que não é. A música mundana. Cuidado, porque tem gente que fala assim, mas eu gosto de música, eu não vejo mal nenhum na música. Eu já expliquei aqui, irmãos, a música ela é espiritual. A palavra de Deus fala que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Então, eu acredito que se Deus ele habita no meio dos louvores, meu irmão, Satanás ele habita no meio das músicas dele. Eu acredito nisso. Então vigia aquelas músicas que você, sabe, fica lembrando o passado, das ex, das baladas, sei lá do que, do diabo que carrega, meu irmão, mortifica a tua carne, te afasta disso, sede santo. Sede santo, porque Satanás às vezes usa isso aí, a música. Aí o cara tá aqui, tá vontade de ir na igreja, tudo, aí começa a escutar aquela música lá, sabe, do passado. Aí Satanás é sujo, meu irmão, aí começa vontade de voltar a fazer o que fazia, vontade de beber, vontade de fazer o que não presta. Por isso que a vontade, meu irmão, você tem que botar em louvor, que o louvor te leva para a igreja, te leva para adorar a Deus, aleluia, te fortifica. Então mate a carne, mate a sua carne. Amém? Vamos pular um pouquinho? Vamos pular um pouquinho. E chegando-se a ele o tentador disse-lhe, versículo 3, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ele faz uma pergunta aí, não só essa vez, mais para frente ele vai fazer, se tu és filho de Deus. Isso
Para quem não tem intimidade com Deus, ele tá duvidando da intimidade. Se tu é mesmo filho de Deus, se tu tem intimidade, se tu conhece. Porque quem é filho de Deus, conhece o Pai. Se tu é filho de Deus, duvidando, colocando em dúvida a intimidade de Jesus com Deus. Sabe, muitos de nós, muitas vezes, o que faz tropeçar, mentira, sabe o que é? É a falta de intimidade com Deus. Não tem o conhecimento de Deus. Não conhece o Pai. Não conhece as Escrituras. Não conhece. A palavra de Deus fala: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A palavra de Deus ainda fala assim mesmo. Mateus 22, 29, se não me falha a memória. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Só de você não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, você erra. E aqui, Satanás colocou em pergunta assim: olha, se tu és o Filho de Deus, se tu conhece o Filho de Deus, se tu conhece o teu Pai, se tu tem intimidade com o teu Pai, se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, ele era o Filho de Deus. E um dos passos para você ser um filho de Deus, ele começa, irmãos, com 12 anos de idade. Eu vejo ali porque Jesus, ele conhecia o Pai. Não é porque ele era Deus, como alguns falam. Jesus Cristo era Deus, por isso que... Não. Ele veio como Deus, mas ele se despiu. É essa palavra? Tá certo, né? Ele se colocou em forma de homem. Ele tirou toda a natureza humana. Ele virou homem, 100% homem. Se ele não tivesse virado 100% homem, se ele tivesse virado Deus, certa ocasião, quando o menino estava endemoniado, ele pergunta: há quanto tempo isso ocorre? Marcos capítulo 6. Se ele tivesse todo o conhecimento, ele não precisava perguntar, ele não precisava ter sono. Ele não ia dizer a si mesmo: olha, vocês vão fazer as obras que eu faço e ainda farão maiores. Você acha que a gente vai fazer maior do que Deus como essência? Não. Ele falou isso porque ele era homem cheio do Espírito Santo de Deus. Tem um estudo aí que eu falo só sobre isso. Então, quando a pessoa disser assim, é 100% homem, 100% Deus, então é 200%. Porque não tem. Ele veio como homem. Se humilhou a si mesmo. Só que ele se encheu do Espírito Santo de Deus. E ele conhecia o Pai. Com 12 anos de idade, a mãe e o pai perdem o menino. Se ela soubesse que o menino tinha intimidade com o pai, eles não iam perguntar. Eles saíram 3 dias, perderam o menino. Quem é que perde o menino 3 dias, né? Mas essa mãe e esse pai perderam. 3 dias perderam Jesus. Procuraram nas vizinhanças, procuraram em todo lugar. Sabe por que eles demoraram a procurar, achar? Porque depois de 3 dias eles voltaram ao templo para procurar o filho. Sabe por quê? O filho estava lá no templo. Todo o tempo ele estava lá no templo. Sabe o que a gente aprende aqui, meu irmão? Quer achar o filho, Mitico? É no templo. Aleluia. Quer ter intimidade com Deus? É no templo. Aleluia. Sabe por que os pais ficaram 3 dias doidinhos? Porque eles demoraram a voltar no templo. Estava procurando tudo. Meu irmão, Jesus tu acha no templo. A presença de Deus tu acha no templo. É na casa de Deus, meu irmão. A palavra de Deus fala assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Meu irmão, Deus está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. Aleluia, Jesus. E não é palavra de efeito não. Tu não precisa te arrepiar, tu não precisa sentir nada. Sabe por que ele está aqui hoje? Porque ele mesmo declarou: onde houver 2 ou 3, ali eu me faço presente. Ele está falando de igreja. Ele está falando de igreja. Tanto que ele declara a si mesmo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu já expliquei isso aqui, mas eu vou correr um pouquinho aqui para explicar mais uma vez. Ele fala assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muita gente se equivoca nessa passagem. Fala assim: meu Deus, quer dizer então que se eu estiver escutando o Cid Moreira lá em casa eu vou encher de fé? Não, meu irmão. Quando Paulo escreveu isso não tinha iPad, não tinha iPod, não tinha internet, não tinha... Até Bíblia era difícil. E as Bíblias eram em pergaminhos, muito caro. Poucas pessoas tinham acesso. Então quando ele está falando assim, a fé vem pelo ouvir, presbítero,
Ele está falando assim mesmo, olha, quando tu te reúne na igreja e tem um obreiro, um pastor, alguém falando a palavra de Deus, e tu está escutando, aí vem a fé. Aleluia, glória a Deus. É nisso que ele estava falando, não é assistindo pregação pela internet, e você pode assistir, não tenho nada contra. Já falei isso aqui, meu irmão. Só que na internet a gente escuta o que quer. Na internet, se você vê um pregador te batendo muito, o que você faz na hora? Muda. Eu não sou obrigado. Ou se você vê um pregador lá falou alguma coisa que tu não gosta, sei lá, porque o ser humano é assim, meu irmão. Vou explicar aqui algo. Por isso que é até difícil pregar o evangelho. Tudo que eu pregar aqui, que você não estiver praticando, você vai achar que eu estou pregando a tua vida. Eu sei disso porque eu já tive aí também. E eu estou, de vez em quando. Se eu estiver chegando atrasado e o pastor aqui falar de atraso, o que eu vou pensar na hora? Tá falando da minha vida. Porque eu chego atrasado. Isso é automático. Tudo que eu pregar aqui, eu posso até não saber, mas de repente alguma coisa no Facebook apareceu lá, o fulano bebeu. Aí eu estou falando de cachaça aqui. Ixi, ele viu minha postagem, ó. Tá falando da minha vida. Porque isso, meu irmão, tudo que eu pregar aqui, que você tiver em falta, você vai achar que é normal. E às vezes isso irrita, né? Porque ninguém gosta. Se é um pregador na internet, Daniel, eu mudo. Eu não sou obrigado. O cara ficar machucando na minha ferida, eu vou para um que vai pregar a bênção. Agora aqui na igreja não, meu irmão. Não dá para mudar não, porque aqui é até embaçado. Que tu muda e vem um pior ainda, que prega mais. É complicado. Então, meu irmão, esse negócio de congregar pela internet, de ser... Não, meu irmão, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Quem quer o filho, meu irmão, tem que vir para o templo. Quem quer achar o filho, tem que vir. Quem quer Deus, meu irmão, tem que vir para a casa dele. Por que o pai e a mãe demorou ali 3 dias? Eles procuraram na casa do vizinho, na casa do ciclano, foram na rua. 3, se eles tivessem, eu quero Jesus. Onde é que eu acho? É no templo. Glória a Deus. É no templo. É na casa de Deus. Eu não estou falando que Deus não está na tua casa não, meu irmão. Está sim. Mas congregar é uma ordem, está no imperativo. Não deixei as vossas congregações como é costume de algum. Isso está no imperativo. Não é uma opção. Eu tenho falado aqui de opção. Tem algumas coisas que é opção. Casar. Tem os jovens aí. Vocês não são obrigados a casar não, meu irmão. Pode morrer solteiro. A Bíblia fala, olha, eu queria que vocês não casassem. Paulo chega a declarar isso. Mas se vocês querem casar, pode casar. Mas vai ter luta, meu irmão. Tribulação. Mas vocês não são obrigados a casar. Paulo ele já chega a dizer, eu preferia que vocês nem casassem, serviço ao Senhor. Fossem como eu, ele declara essa passagem. Mas se vocês querem casar, vocês são livres. É isso que Paulo fala. Mas estou falando isso para agora não. Vocês estão tudo novinho, criança, nem pensar nisso. Mas, é lá para os 30 anos. 30 anos. Está repreendido. Ouviu, Bela? Tô brincando, irmão. Isso é os pais que decidem, não é eu não. Amém? Mas isso é opcional. Casar é opcional. A pessoa quiser viver para o Senhor, amém. Glória a Deus. É opcional. Agora, batismo é opcional, presbítero? Não. Quem crê, meu irmão, se tu crê, batiza. Se tu não crê, não batiza. Batismo não é opcional. Participar da Santa Ceia, presbítero, é opcional? Não. É ordem também. Fazer isso. É meu discípulo. E ele declara ali, fazer isso. Está no imperativo, mais uma vez. Está mandando, está ordenando. Congregar é opcional? Não tem, meu irmão. Não tem. Não é opcional. Só estou falando aqui, meu irmão, que quem quer Jesus vai na casa dele. Aleluia. Quem quer Jesus vai no templo. Por que Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus? Porque ele amava estar no templo do Senhor. Amava estar na casa de Deus. Amava estar orando.
Você acha o quê? A palavra de Deus fala que ele crescia em conhecimento e graça diante dos homens e de Deus. Aleluia. Ele crescia. Não pensa que ele tinha todo esse conhecimento aqui de palavra? Porque se ele não tivesse intimidade com o Pai, se ele não tivesse conhecimento da palavra, tinha caído, presbítero. Porque o que Satanás usa muitas vezes, e é aí que a gente tem que estar atento no laço de Satanás, ele vem muitas vezes com palavra, e palavra bíblica. Vem, meu irmão, vem confundido. Tem muito pastor aí que usa a Bíblia para levar a gente para o inferno. Estou falando. Só que o irmão não tem um discernimento, não conhece. A maioria dos... Não estou falando aqui dessa igreja, estou falando dos crentes no geral. Se você se encaixou, comece a mudar. Mas a maioria dos crentes nos dias atuais, meu irmão, se Satanás viesse assim, se tu és filho de Deus, lança-te... O cara está se jogando. Porque ele falou, eu sou filho de Deus, vou me jogar. Não tem conhecimento, não tem discernimento.